Deadpool 2 já está em cartaz nos cinemas e é claro que a gente tem que dar a nossa opinião sobre o filme. Mas vocês podem ficar tranquilos que, como sempre, a gente não vai dar spoilers nesse vídeo, mas a gente vai falar com muitos detalhes Detalhes. Detalhes. Eu acho que dá pra gente começar falando da Vanessa e do Wade Wilson, afinal de contas é essa relação entre eles que transformou o Wade Wilson no Deadpool. Sim, exatamente, até pra entrar no programa da Arma X foi movimentado pelo amor. Deadpool tem uma relação muito próxima com a Vanessa e é tudo que move, a base de todo o funcionamento do Deadpool é a Vanessa. A gente vê como a relação entre os dois evolui também nesse segundo filme, como eles ficam ainda mais parceiros, Sim. mais próximos, a gente vê que eles têm muito uma relação de dependência um do outro e como eles funcionam muito bem como uma dupla, né, como os pensamentos deles são alinhados, como eles funcionam tão bem juntos, né, cara? É muito legal ver a dinâmica entre eles. A dinâmica entre Ryan Reynolds e Morena Baccarin também funciona de maneira sensacional, né, cara? Até se você parar pra ver dos lados dos personagens, é tudo que sobrou pra cada um. Exatamente, né? Então, é engraçado como o Deadpool é um personagem caricato, sarcástico, engraçado, mas quando a gente vai ver o cerne dele, ele é movido pelo amor. Olha só que coisa bonita. Deadpool é um filme família, né? É claro, né, cara? Você pode levar a vovó, pode levar a mamãe, as crianças, porque todo mundo vai se divertir nesse filme. Isso com certeza, né, cara? E a gente tem um retorno de outros personagens, além da Vanessa, que tá de volta também. A gente tem um núcleo lá dos X-Men, que já foi tão divertido no primeiro filme e volta ainda mais engraçado nesse segundo, né? A gente volta pra mansão dos jovens superdotados e a gente tem a introdução de novos personagens e também o retorno dos que já foram apresentados no primeiro filme, mas a Yukio é um dos personagens que se destacam, né, cara? Não apareceu muito nos trailers, mas no filme é bem legal. Eles não tinham falado nem o nome dela nos trailers. Não? Igual eu falei, ele só apareceu rodando a corrente e é nóis. Mas eu acho que um dos principais retornos ali, um dos personagens mais divertidos é o Colossus, né, cara? Não tem como, ele rouba a cena toda vez que aparece. A interação dele com o Deadpool é muito natural, cara. Você consegue perceber um cara que se importa com o outro como se fosse um irmão mais velho, como se fosse um amigo muito próximo, cuidando do amigo que tá sempre bêbado. Sim, é exatamente isso. O Deadpool vive fazendo merda e o Colossus, cara, eu vou te dar mais uma chance, vai, vem aqui pro lado, vem aqui, vem virar um X-Men, vamos fazer o bem, vamos fazer as coisas com as regras certas, mas o Deadpool só quer estourar tudo, que é o caos. Exatamente, né, cara? E pra isso, ele precisa de uma equipe própria. Já que não vai dar certo com os X-Men, vamos fazer do jeito errado, mas vamos fazer com uma equipe errada. E é aqui que nós temos a X-Force. A X-Force, cara, a gente tem ali nomes de peso nessa X-Force, né? Não é, mano? Mas a gente, infelizmente, não é um filme da X-Force. É um filme do Deadpool, então se você tá lá esperando um filme da X-Force, você vai se decepcionar. É realmente uma evolução do Deadpool, é uma continuação da história que já foi apresentada no primeiro filme, introduz novos personagens, evolui muito bem os anteriores, mas a história é focada mesmo no personagem principal. A gente já tem um filme da X-Force anunciado aí pro futuro, a gente não sabe ainda quando vai acontecer, como é que vai funcionar. Eu acho que foi mais um teste, eles colocaram os personagens ali, colocaram a equipe, vamos ver como o público vai reagir, como o público vai querer esses personagens de volta, como é que vai ser a recepção do público, mas é claro, é um filme do Deadpool. É engraçado porque a gente já teve a introdução do Deadpool, a gente já viu a história de origem dele, mas aqui ele continua evoluindo. A gente ainda vê mais do Deadpool, ele ainda não se consolidou como herói, ele ainda não tá concretizado. Talvez algumas pessoas iam pra esse filme já pensando, nossa, agora eu vou ver o Deadpool solto, o Deadpool livre. Ele tá desse jeito, ele tá sem amarras, ele tá completamente livre, cara. Eles deram muita liberdade pros roteiristas, pro próprio Ryan Reynolds, que foi creditado como roteirista nesse filme, então é o Deadpool escrevendo o próprio filme, né, cara? Então você imagina que não vai ter limites mesmo. Mas ainda é uma evolução do personagem, o personagem não tá finalizado. É diferente do que acontece, por exemplo, com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro já tá em 4, evolui ainda conforme ele aparece, mas ele tá consolidado. Você não espera nada de diferente do que ele faz. Você já sabe como ele se comporta. O primeiro e o segundo filme já consolidaram isso, né? Na verdade, o primeiro filme do Homem de Ferro já consolida muito bem. Aqui a gente ainda tá vendo o Deadpool se tornando o Deadpool. O Ed Wilson ainda tá entendendo como é que é essa história. De que lado eu tô? Eu sou um herói? Eu só quero me dar bem. Eu sou um mercenário. O que tá acontecendo, né? O que eu vou fazer? E você vê pela primeira vez o Deadpool agindo em grupo. Isso. Né? Antes a gente viu o nascimento do Deadpool, ele sendo um mercenário solitário, e agora ele tem que contar com pessoas porque essa missão dele é contra o Cable, né? Cara, o Cable é retratado como o Cable dos quadrinhos. Falta muita coisa, falta alguns metros de altura aí, mas o cara é o Cable. Você consegue sentir aquele senso que ele te passa nos quadrinhos, é o viajante do tempo, é o cara carrancudo e é o cara que dá o contraste com o Deadpool. Sim, é justamente um antagonista, não é um antagonista só no roteiro, são
personalidades também. Então, enquanto a gente tem o lado caótico, sarcástico, toda hora fazendo piadas do Deadpool, a gente tem um cara ali que tem uma missão e quer resolver aquilo. Fala, cara, eu só vim aqui resolver. Por favor, me deixa trabalhar. Exatamente, é desse jeito mesmo, né? É o cara que quer finalizar logo pra dar o fora dali. Ele não aguenta. É engraçado, o Cables tem essa impressão de que ele não aguenta o que ele tá fazendo. Ele fala, eu tenho que fazer essa merda, me deixa finalizar essa merda, enquanto o Deadpool quer zoar o caminho todo. Sim, o quanto ele puder zoar, tá bom, né? Ele só quer sacanear tudo que acontece. E aí a gente tem um contraste muito bacana, uma relação muito legal entre os dois. Porque o Deadpool não odeia o Cable. Não. O Deadpool não é aquele cara que, nossa, eu tenho que destruir esse cara. Ele não é assim com ninguém. Ele não é com nenhum outro personagem que ele encontra. Ele quer zoar todo mundo do mesmo jeito. Ele quer zoar o cara que é amigo dele e o cara que é inimigo dele. Ele quer tirar onda com todo mundo. Então a gente vê essa relação acontecendo de novo e a maneira como ela é trabalhada é muito legal. Mas eu acho que uma das melhores relações que a gente tem no filme é com o Deadpool e a Domino, né, cara? Putz, é muito legal. Você vê que também a Domino chegou ali e falou assim, o que eu tô fazendo no meio dessa galera, né, velho? Tem esses caras aqui, tem esse maluco, mas eu vou ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. A Zazie Beetz, desde o começo, né, cara, tava envolvida em muita polêmica sobre a escalação dela, mas, cara, quando você vê isso acontecendo, mano, é sensacional. Ela manda bem demais no papel dela. O papel dela é muito bem construído, não faz diferença nenhuma a personagem ter mudado a etnia no filme. Cara, simplesmente é uma das personagens mais divertidas do filme. Sim. Eu gostei bastante da escalação dela, gostei bastante da atuação dela, gostei bastante da participação. Mais uma vez, é um filme do Deadpool. Ela tem o destaque nos momentos dela, ela tem as participações dela, o momento em que ela brilha, mas é um filme do Deadpool. Então não espere que ela vá roubar a cena junto com a X-Force, junto com outros personagens. Quem rouba a cena é o Deadpool. E uma das cenas que ela brilha é justamente na representação do poder dela, né? O pessoal falou, como que você representa a sorte? E é muito legal, cara. Vocês vão se impressionar, né, como que eles conseguiram deixar a sorte ficar muito visível pra todo mundo ali. Muito cinematográfico. E é claro que a gente não poderia deixar de falar da relação com o Russell, né? Que é o garoto mutante que move tudo que acontece nesse filme. Muito do plot do filme gira em torno dele. Muito do plot não. O plot do filme dele é ele. Ele é o MacGuffin, né? É o elemento que todo mundo tá atrás, que todo mundo quer colocar as mãos, porque ele é o que movimenta o que acontece. A gente já falou, não vai dar spoilers do que acontece na história, mas ele é um personagem muito interessante. E afinal de contas é um mutante, é um garoto que está descobrindo os seus poderes, como todos os mutantes já passaram por isso em algum momento. Além de ser um adolescente e estar confuso com as coisas que acontecem na cabeça dele, ele é discriminado, ele tem um poder que ele não entende muito bem como funciona, ele não sabe de que lado ele vai ficar. Imagina isso quando o seu mentor vai ser o Deadpool. O que você vai Como que você aprende com o professor Deadpool, né, cara? E a gente vê justamente essa história desenvolver. O Cable tá lá pra pegar a criança, o Deadpool fala, peraí, eu não sei quem é esse cara que é o Cable, não sei quem é essa criança, mas eu vou defender ela. Até porque é o que a Vanessa falou pra ele, né, cara? Crianças nos dão a chance de nos tornarmos pessoas melhores, então é o que ele vai tentar fazer ali por ela. A gente vê que o Deadpool o tempo todo tenta mudar, tenta se tornar uma pessoa melhor, do jeito dele, mas tenta, por causa da Vanessa. Então aqui ele tem mais uma oportunidade de mostrar pra ela que ele tá evoluindo, que ele tá mudando. E você vê que esse filme Deadpool, apesar de você rir muito o tempo todo, é um filme profundo, é um filme que tem uma história legal, ele tem um enredo, não é superficial. Não espere que é um filme só galhofa. Realmente tem uma história muito bacana e é uma história que te cativa e você quer ver o fechamento dela. Ele é muito engraçado, mas ele é intermeado ali por momentos tensos, por momentos densos. Ele é um filme complexo, ele é um filme que mexe com emoções. Desde o começo você já vê o tom que ele vai ter. Então, ele é um filme que até a gente pode dizer que é um pouquinho mais sério. Por mais que ele seja muito engraçado. Verdade, ele é mais sério que o primeiro filme. Ele é bem mais sério que o primeiro filme, mesmo sendo mais engraçado. E você pega os extremos, né, cara? Você realmente vê que a Fox deu uma liberdade em todos os sentidos pra eles. Não só no humor, que agora tá um humor que você até... Será que eu devo rir disso? Né? Bastante, cara. Desde até as referências. Você vê que eles não se importam em citar qualquer outra coisa. Não. Ele não tem limites. É exatamente isso. Ele não tem limite nenhum, cara. É engraçado você ter um personagem assim hoje em dia, né? Que você pensaria que é mais difícil por questões relacionadas à sociedade, por questões relacionadas ao uso de marcas, e não, o Deadpool tá livre, cara, ele se permite isso. Eu não sei como é que fica isso, a gente vai
lidar depois, vai surgir questões assim judiciais, Deadpool envolvido em polêmica, mas eu acho que não, cara. Eu acho que as pessoas estão aceitando o Deadpool assim porque desde o começo ele se propôs a ser desse jeito. Perfeito. E a gente vê a liberdade nisso e a liberdade também para inserir muitas surpresas. Exatamente, cara. Eu consegui me blindar e eu fiquei muito surpreso quando eu tava assistindo. Eu não tava acreditando no que eles colocaram, cara. A Fox tá liberando todo mundo. Exatamente. E aí, com isso, a gente também já pode falar um pouco o quê? Do CGI do filme. CGI do filme. CGI do filme, a gente não pode considerar, claro, a gente acabou de sair de Vingadores, que teve um orçamento aí de 500 milhões de dólares, esse aí teve um pouco menos que isso, mas o CGI foi bom. Em alguns momentos eu me incomodei. Eu acho que um dos piores momentos ali do CGI foi das lutas. Os personagens estavam um pouquinho duros ali, não parecia, que pareciam uns robozinhos, exceto o Colosso, que devia parecer um robô mesmo, mas no geral não me incomodou. Eu acho que não tira a experiência do filme, né? Não é uma coisa que vai te tirar do filme e você fala, opa, olha só, eu tô vendo uma CGI de jogo de videogame. Não é assim. Você percebe que tem alguma coisa estranha, mas não é algo que vai estragar a sua experiência cinematográfica. Mas aqui a gente tá dando um ponto de vista mais técnico, claro, então a gente tem que falar sobre isso. Do mesmo jeito que a gente também vai elogiar o quê? Fotografia. A fotografia do filme tá muito bonita, né, cara? A edição do filme tá muito bonita. A trilha sonora também tá muito boa. Tá muito divertida. Tem momentos em que ela fica tensa, do mesmo jeito que os momentos ficam tensos no filme, a gente tem uma trilha sonora mais tensa, a gente tem uma trilha sonora mais sentimental, a gente tem trilhas sonoras que você vai rir, né? Então tem pontos, o que a gente chama de punchline na piada, no texto engraçado, tem punchlines que são trilha sonora. A gente tem até o rap do Deadpool parte 2. Sim, a gente tem muita liberdade também na trilha sonora, a gente tem liberdade em todos os aspectos, inclusive também nas cenas pós-créditos. Então, são 2 cenas pós-créditos que na verdade parece uma só, né? Então, a gente não tem aquela cena depois de todos os créditos finais. Então, antes daqueles créditos que demoram horas pra passar, você já pode ficar tranquilo que você já viu as 2 cenas pós-créditos. Elas são exatamente quase em sequência ali, uma da outra, então você não precisa ficar esperando até o final. Mas elas são muito divertidas também, muitas surpresas, né? Muito surpreendentes também. Você vê ali, você fala, caramba, os caras estão com liberdade mesmo. Os caras podem fazer qualquer coisa. Você começa a se sentir ali num Kung Po, um Kung Fusão, né? Os caras, cara, não estão com limites. Eu imagino que vai vir Deadpool 3. Nossa. Porque ali é bagunça. Assim, a gente pode ver que a voz da razão desse filme é a Al Cega, que é uma velha gangster. Que é isso, né, cara? Exatamente, que também é muito divertido. As cenas em que ela aparece, cara, todo esse núcleo é muito divertido, né, cara? O Dopinder tá de volta também. Tem muito mais espaço de tela, mas eu achei isso bem legal, né? O que a gente tava falando. Todos esses personagens, eles são divertidos, eles são engraçados, mas eles não roubam a cena principal. Eles não estão em destaque. O destaque é o Deadpool, um pouco mais pro Cable, um pouquinho mais pra Domino, um pouco mais pro Russell também, né? Afinal de contas ele é o plot device que faz o filme funcionar, mas é o Deadpool. E ele precisa de todos esses outros personagens, aí você fica, nossa, é muita coisa acontecendo, gente. Será que precisava de tudo isso? Eu acho que precisa, porque o Deadpool, ele é um personagem central, mas ele é um personagem que você vai ver ele sozinho, ele acaba ficando unidimensional. Ele acaba ficando uma coisa só. Se você coloca o Deadpool sozinho num quarto, ele vai começar a fazer piada e acabou. É só isso. Ele fica falando com você o filme todo, né? Porque ele vai ficar maluco. Vai ficar falando com você o filme todo. Então ele precisa de um ponto de vista diferente. Ele precisa de alguém que concorde com ele. Ele precisa de alguém que vá contra ele. Alguém que quer matar ele. Alguém que quer seguir os passos dele. Ele precisa de todos esses pontos pra deixar ele mais complexo e ao mesmo tempo ajudar a evoluir os outros personagens. Você pode ver que eles estão realmente acompanhando o estilo da Marvel, né? Eles estão sedimentando os personagens, evoluindo com calma, eles não estão com pressa, eles estão usando nas doses certas, e isso traz uma riqueza muito grande para todo aquele universo de Deadpool. Isso dá pra gente voltar no Cable e falar um pouco dele também, porque a gente tem o Cable já consolidado. Sim. Apesar do Cable ser introduzido nesse filme, ele não é apresentado, a gente não conhece a história dele, a gente não conhece a origem dele, o passado dele. O que o Cable faz? Ele simplesmente chega em um universo onde ele já está estabelecido, ele já conhece as regras daquele universo, ele simplesmente é apresentado para os outros personagens ali e para o público entender o que ele vai fazer. Mas a gente não sabe o passado dele, a gente não sabe se ele tem o tecnovírus se espalhando pelo corpo, a gente não sabe qual é a motivação que faz ele funcionar na época dele, né? A gente não sabe o que acontece, né? Por que ele anda com umas armas daquela ali? Por que que ele tem o corpo de metal? Por que que ele é amargurado? Por que que ele tem um implante biônico? A gente não sabe o que é isso. Então essas coisas são citadas, são sugeridas no filme, mas é claro que isso vai ser evoluído no futuro. Do mesmo jeito que os outros personagens que foram apresentados agora podem ser evoluídos no
futuro. Com certeza. Não tem porque a gente ficar, mano, eu queria ver mais esse personagem. Puta, que beleza, no futuro ele vai voltar. Com certeza. Eu acho que o papel de um filme é te deixar com vontade de assistir mais. Se ele te satisfaz por completo, o personagem saturou. Você encerrou aquele arco dele. Então quando você sai, putz, eu queria ver mais. O filme cumpriu o objetivo e aí tem uma continuação pra você acompanhar. Exatamente. Com certeza Deadpool vai te deixar com aquele gosto de eu quero ver muito mais disso. E onde você vai encontrar muito mais disso? Aqui no canal da Legião dos Heróis e nas nossas redes sociais. Então segue a gente lá pra não perder mais nada sobre Deadpool e o... E enquanto ele tem um derrame, você se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e clica no sininho também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Pra entrar no programa da Arma X, ele... Isso é... Esse vídeo vai ser assim, vai ser igual a mente do Deadpool.